Bom dia, nono ano, nossa primeira aula de História, nessa última semana do mês de outubro. Iniciar fazendo a correção da página 26 do nosso livro de atividades. Vamos dar aqui um aumento. Primeira questão, deveríamos preencher essa tabela aí sobre descolonização. O que é descolonização? Processo de emancipação ou independência política do domínio europeu. Onde se deu essa descolonização? Nós estudamos na Ásia, na aula de hoje vamos ver na África, mas também, embora o livro não cite, ela aconteceu também na Oceania, embora o livro, como disse, não traga nenhum exemplo para nós. Período que se deu essa descolonização, logo após a Segunda Guerra Mundial até meio da década de 1980, se bem que, coloquei aqui a anotação de caneta, do ano de 2011 nós tínhamos ainda países sendo criados na Ásia, como o exemplo do Sudão do Sul, que é o país mais recente do nosso planeta. Fatores que desencadearam esse processo de descolonização. O que ajudou nesse processo de descolonização? O fato de que as potências europeias, ao final da Segunda Guerra, estavam cansadas do conflito mundial e a difusão dos ideais de liberdade. Consequências dessa descolonização para os países europeus foi a perda e a diminuição de suas riquezas, da sua economia, e para os recém-países independentes, o subdesenvolvimento, sérios problemas como pobreza, fome e etc. A Índia, uma das principais colônias do vasto Império Colonial Britânico, conquistou sua independência em 47. Sobre a descolonização da Índia, a primeira afirmativa diz que Mahatma Gandhi, um dos principais líderes desse processo, defendia a tese da desobediência civil como forma de protesto pacífico, totalmente verdadeiro. Segunda afirmativa, o boicote ao consumo de produtos ingleses e a postura de não violência influenciaram a independência indiana, totalmente verdadeiro. Terceira afirmativa diz que após a emancipação política, a Índia sofreu fragmentação territorial por causa das divergências religiosas e da pluralidade cultural. Também é verdadeiro, inclusive essas divergências religiosas foi o motivo, você deve lembrar, que ocasionou a morte do Gandhi. Todas estão corretas, de modo que no segundo deveríamos ter marcado aí a letra A. Terceira pergunta sobre essa charge. Qual o significado dos animais na imagem? O primeiro representa a Índia, né? Você pode logo perceber o Gandhi montado nele, no elefante, e aqui o manto com o nome de Índia. E o leão representaria aí o Império Inglês. Feita a correção, podemos dar continuidade e ver agora o processo de descolonização na África. Especificamente, vamos ver aí em dois países, conforme mostrado nesse mapa da página 53. Argélia e Angola. Argélia, que com Tunísia e Marrocos, né, nos diz o primeiro parágrafo, segundo dessa página 53, formavam uma região chamada Maghreb. Então, assim como na Indochina deu origem a três países, a região de Maghreb deu origem a três países, Marrocos, Argélia e Tunísia, na ordem da esquerda para a direita. Inicialmente essa região foi ocupada por grupos nômades chamados de berberes, mas desde lá os séculos VIII, ano 700, ali foi dominado pelos muçulmanos, que impuseram o idioma e a religião muçulmana. E por 1100 anos depois dessa dominação muçulmana, foi a vez dos franceses chegar para dominar a região do Maghreb, que deu origem a Tunísia, Marrocos e Argélia, proibindo assim a prática do idioma árabe e também, consequentemente, da religião muçulmana naquela região. O processo de independência vai começar pela Tunísia, depois pelo Marrocos e, por fim, chegará a vez da Argélia, que tiveram certas dificuldades pelo número de muitos franceses que habitavam ali, com uma grande quantidade de colonos franceses que habitavam no seu território. Além disso, tem outro fator, nos diz esse penúltimo parágrafo, que próprios políticos internos defendiam a permanência da Argélia sob o controle da França. Em 54 é criada a Frente de Libertação Nacional, liderada por esse camarada Ahmed Ben Bella. O próprio nome, de origem árabe, nos deixa transparecer aí a influência muçulmana nesse país surgido ali. Gravem bem o nome desse camarada, porque ele será importante nesse processo de independência da Argélia.
Junto com aquela frente de libertação, vai surgir aí o apoio dos camponeses. Os camponeses vão aderir a essa luta nacional ali na Argélia. À medida que os camponeses se juntam com aquela frente de libertação, é a vez dos franceses darem uma resposta de repressão. Então, em 56 acontece a Batalha de Argel, em que boa parte dos argelinos envolvidos são eliminados, são mortos, os poucos que sobrevivem, inclusive o Ben Bella, aquele líder que citava na página anterior, se retira. Esse episódio, contudo, apesar dos franceses terem vitória, não destrói o movimento, o desejo de independência, o desejo nacional. A batalha pela conquista teve a duração de mais de um ano, envolveu braços terroristas daquela Frente Nacional de Libertação, ou Frente de Libertação Nacional. Tropas se degladiaram, tanto do exército francês quanto dessa frente de camponeses, e sequestros, assassinatos e torturas fizeram parte desses confrontos. Na França, começava a surgir movimentos pela independência da Argélia, de modo que no ano de 1961 iniciaram-se as negociações de paz e a independência foi pelo Acordo de Évian, a independência da Argélia em 5 de julho de 1962, custando a vida de quase um sexto da população da Argélia, ou argeliana. Aquele camarada lá, o Ben Bella, ele é ali como primeiro presidente da Argélia. No entanto, é um país que surge aí sem encontrar estabilidade, sem encontrar segurança, imerso numa crise financeira com disputas internas. E depois dessa guerra para criar o país, a Argélia vai entrar numa guerra civil que durou de 91 até o ano de 2002. Portanto, 11 anos em que, depois de terem brigado para expulsar os franceses e criar o seu país, foi a vez de se matarem entre si, chegando a morrer nessa guerra civil 200 mil pessoas. Outro país aí da África foi a Angola, que pertencia a Portugal, e cita aí o domínio português do ditador Antônio Salazar, que nós já estudamos quando estudamos os regimes totalitaristas, junto com o franquismo na Espanha, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Nós estudamos também o salazarismo em Portugal. Então, esse regime ditatorial que estendia essa ditadura de Portugal às suas colônias, no caso aqui também a Angola, durou de 32 a 74, só chegou ao fim em 1974, com a chamada Revolução dos Cravos. Se você não lembrar, pega lá o livro que tem os regimes totalitários que a gente estudou, se não me falha a memória, foi iniciozinho do livro 2. E outras colônias que pertenciam a Portugal nessa época, além de Angola, era Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E a luta por essas colônias, para a independência delas, vai começar de fato na Angola, que era uma fonte de muitas riquezas para Portugal: diamante, ferro, produtos agrícolas e petróleo. No ano de 60, diz que Portugal chegou a conceder alguns direitos, algumas regalias. No entanto, isso não acalmou os ânimos e fez surgir aí no povo da Angola vários movimentos pela independência. Esses movimentos aí: Movimento Popular pela Libertação da Angola, Frente Nacional de Libertação de Angola, União Nacional para a Independência Total de Angola. E naquele contexto de Guerra Fria, alguns desses movimentos eram apoiados pela potência capitalista Estados Unidos, outros movimentos eram apoiados pela potência comunista União Soviética e China. Então, Portugal percebe, diante dessa divisão interna, com esses vários movimentos de independência, a impossibilidade de dominando a Angola, de modo que reconhece aí a independência da Angola em 11 de novembro do ano de 1975. Uma questão é que, no meio desses acordos para criar a independência e reconhecer a independência da Angola, o Movimento Popular pela Libertação de Angola, liderado por esse camarada, o Agostinho Neto, toma o poder e instala um regime comunista na Angola. E aí vai entrar também numa guerra civil, somente terminada em 2002, mas ainda com resquícios na atualidade. Dito isto, essas questões da página 55 vocês respondem e enviam lá pelo Classroom.